Olá, boa tarde, bem-vindos. Segunda-feira, início de semana, e a gente tem aqui o privilégio de estar junto de novo na página da Go Outside, falando só com gente boa, começando a semana. Hoje, começando a semana de um jeito assim multidisciplinar, eu diria, com uma convidada que faz de tudo um pouco, que conhece muito sobre natureza, sobre aventura, que é pontualíssima, porque ela acabou de chegar aqui já. E eu peço que ela me mande convite. A gente vai conversar hoje com a Silvia Guimarães, conhecida por aí afora como Chub. Ela é multiatleta, ela é uma referência em tudo que diz respeito à aventura. Uma das nossas atletas de corrida de aventura pioneiras e mais destacadas, não só aqui no Brasil, mas lá fora, por muitos motivos que a gente vai discutir aqui hoje. Eu já vi que ela mandou um alô, então depois de feitas as devidas apresentações, eu vou botar ela para dentro da conversa, porque assim a gente ganha tempo, né? Não preciso ficar aqui enrolando. A gente já começa a conversar o assunto hoje com a Chub. Chub Guimarães, bem-vinda. Vai entrar comigo dividir tela em 3, 2, 1. Mágica na página da Go Outside. E aí, Chub? Que delícia isso. Muito bom. Que bom te ver, né? Olha só, achamos uma É, maneira. muito bom. Começar a semana assim, né, Marie? Muito, muito. Tô adorando. Segunda-feira em grande estilo de gala aqui na Go Outside. Quem tá chegando agora aqui, quem tá comigo na tela aqui abaixo de mim, só agora ela tá abaixo de mim, porque ela tá sempre acima de mim. Mas hoje ela tá aqui embaixo nessa tela, Silvia Guimarães Chub, multiatleta, empresária da aventura. A gente estava conversando um pouquinho mais cedo, dizendo como você foi habilidosa como você foi habilidosa ao trazer o que você aprendeu da corrida de aventura para todos os aspectos profissionais da sua vida. Tudo que você empreendeu profissionalmente acabou tendo um tanto do que você aprendeu do que você conseguiu na sua formação como atleta de aventura. Então, antes da gente falar de todas as coisas que você já fez, que foram muitas, a gente nem vai conseguir falar de todas, mas de algumas, eu começo falando um pouquinho da sua formação. Porque você, a essa altura do campeonato, as pessoas já sabem que você foi corredora de aventura, é atleta de aventura, mas foi atleta profissional de aventura no início dos anos 2000, com a sua equipe pioneira Atena, que era a primeira equipe só de mulheres do mundo. Mas você tem uma formação muito forte dentro de casa também. Eu posso dizer que o seu primeiro quarteto da sua vida foi dentro de casa. Você e seus três irmãos já eram um quarteto. Não foi um quarteto que você escolheu, mas foi um quarteto que a vida te colocou. E você habilidosamente administrou muito bem sempre. Seus pais têm uma influência muito Muito. forte na sua vida. Em tudo que você faz. Sempre Dona Lili e Ricardo Guima estão ali te dando muitas orientações e te influenciando de alguma maneira. Então, ao contrário do que da história de muita gente, eles não são em si mesmos os atletas da casa. Você foi a pessoa que levou isso a uma experiência muito mais elevada. Mas, como eles são muito influentes na sua vida, o que eu queria te perguntar é que aspectos, que influências deles você vê nas suas características de atleta mesmo? Como é que eles te influenciaram e te ajudaram a moldar o que se tornou o atleta Chub? Bom, com certeza tem muita influência deles e dos meus irmãos, assim, dos meus pais. Acho que é oportunidade, porque desde pequenininha eles me colocaram para fazer esporte, todos nós, né? A gente sempre teve fazenda e casa na praia, que eu acho que foi algo que também influenciou bastante a ter uma vida ativa, não necessariamente no esporte, mas assim, de fazer muita coisa, usar o corpo para andar a cavalo, fazer trilha, surfar, enfim, não tinha um foco no esporte, mas sim acho que bastante em aproveitar a vida ao ar livre, né? Então, e eles colocaram a gente em escolinhas de esportes desde muito pequeno. Então, além de ter a oportunidade de passar muitas férias em lugares que proporcionavam, né, essa vontade de explorar os lugares, né, os espaços que eu tinha em volta de mim, tinha esse lado de estar em São Paulo numa vida com uma rotina, né, porque cresci em São Paulo, vivi em São Paulo a vida inteira, mas uma vida com uma rotina com atividade física, né, natação a vida inteira, enfim, fiz vários
tipos de atividades ao longo da infância, assim, de sapateado, nado sincronizado, enfim, até cair em coisas mais parecidas comigo, como capoeira, e Uhum. depois fui entrar no mundo da aventura. Mas com certeza, assim, as oportunidades que eles nos deram, tanto que mesmo para esquiar, meus pais nunca esquiaram e eu com 12 anos fui com meu tio. Então a gente falava, eles falavam: "Você quer experimentar isso? Então tá, a gente dá um jeito de você ir lá". Né? Não tinha uma coisa deles Uhum. precisarem fazer isso, mas sim sempre um incentivo muito grande. E aí eu acho que tem uma questão de DNA também, que sorte, enfim, eu acho que o DNA dos dois é bom e que ajudou. Mas tem umas coisas, às vezes, que eu vejo, assim, tanto do seu pai como da sua mãe. Seu pai tem muito isso que você tem em todas as suas. Todas as vezes que eu vejo você atuando, que é o lance de olhar o lado cheio do copo, de não deixar a peteca cair, de ter uma vibração muito positiva sempre. É mais ou menos disso que eu estava falando. Tem características suas, pessoais, que elas ganham muita força quando você está em ação, como atleta. E aí eu penso se é por aí que veio a influência deles, assim, se são lições que ficam aqui e da vida, né? E que ali na hora de estar no seu meio, no seu ambiente natural como atleta, elas se Ah, manifestam, sabe? Se você identificou isso não, alguma isso vez. com certeza acho que é muito mais lá do meu pai. O meu pai, ele é uma pessoa que sempre é de muita visão, né? Quem acompanha aí os vídeos dele ultimamente, ele sempre foi de muita visão. E uma coisa que ele sempre teve esse jeito de vamos olhar para o lado bom da vida, né? Tudo tem o lado ruim e o lado bom, e a gente só consegue evoluir. Quer dizer, tem que olhar o lado ruim, mas assim, a gente sempre soube aproveitar o lado bom da vida. E tem uma outra coisa que eu acho que influenciou ao longo da minha carreira toda, nesse um monte de coisas que eu acabei fazendo com a aventura, e ele sempre falou uma Uhum, coisa que marcou para mim, ele falava pra gente desde pequena, adolescência inteira, faz o que você gosta, o que você ama. Se você fizer o que você gosta, você ama, você vai fazer bem feito. Se você fizer bem feito, você vai ter sucesso. Então ele sempre, assim, época de escolher faculdade, aquela 16, 17 anos, que você fica naquela coisa, não sei o que eu quero fazer da vida, né? E ele nunca pressionou a gente, uhum, assim, a gente lá em casa nunca teve uma coisa, você tem que fazer economia, você tem que fazer administração, ou alguma coisa que no futuro tem garantia de sucesso. Ele falava, não, corre atrás do seu sonho, porque se você fizer alguma coisa que te faz uhum. feliz, você vai fazer bem feito. Então, isso foi uma coisa que deu muita força para eu fazia desenho industrial no começo da faculdade, abandonei com 2 anos de faculdade para fazer pedagogia, porque eu descobri no meio do Uhum. caminho, eu falei, eu amo dar aula, e eu dava aula de natação e entrei numa escola de educação infantil. E aí meu pai falou, troca. Mas troca? Sim, já fiz 2 anos. Ele, e daí? Ele falou, meu, você tem 20 anos, Uhum. troca de faculdade. Se você gosta do outro, vai pro outro. E graças a Deus eu troquei, né? Porque realmente foi daí que realmente eu encontrei meu caminho. São vários caminhos. Eu até tinha aqui pensado numa ordem para falar deles, e talvez a ordem cronológica fosse a ordem mais lógica, mas já que você falou da faculdade de pedagogia, eu acho que a gente pode ir por aí. Como eu estava falando no começo, tem vários links que você foi estabelecendo profissionais entre a aventura, a sua paixão pela aventura e algo que você pode compartilhar com as pessoas daqui do lado de fora, né? E uma delas é a educação. Então, você já tinha passado pela Atena, que a gente vai falar logo mais, tem muita gente aqui que já conhece essa história, mas a gente vai falar de outro jeito. E você começou a fazer pedagogia e viu isso, que você curtia dar aula e tal, e você, na hora de fazer seu TCC, você falou, pronto, eu vou fazer um trabalho que vai juntar as duas coisas, e surgiu esse projeto, que é o acampamento Go Outside de aventura, que já existe há 13 anos, então já é um adolescente, como a gente estava brincando aqui. E eu queria que você falasse um pouquinho disso. Você sempre, enquanto você era atleta, você identificava o poder de educação da corrida de aventura, ou esse link rolou quando você chegou na pedagogia e falou, pô, aqui eu consigo juntar as duas coisas? Como foi que Na você juntou? verdade, foi tudo junto, né? Porque eu entrei na pedagogia quando eu entrei de cabeça na corrida de aventura. Né? O auge da Atena foi durante a faculdade. Né? E eu tive a grande sorte Uhum. de fazer faculdade na PUC, que eu tinha professores maravilhosos, então eu viajava muito, né? Foram, assim, 3 anos. Os 3 últimos anos de faculdade eu viajei muito para competir com a Atena, né?
desde os Eco Uhum. Challenge, Rádio Galoás, Vietnã, um monte de lugar. Então, eu tinha que conciliar, né? A faculdade, me formar na faculdade com a aventura. E os professores, quando eu ia viajar, eles falavam: então estuda a educação nesse país que você está indo e quando você voltar, você vai apresentar um trabalho para a sala. Então, para cada lugar que eu Os ia, caras compuseram com você, formaram não, ali. e foi super legal. Eles sabiam quem eu era. Eu não era um número na faculdade. Eu era a Chub, que trabalhava numa. Eu tinha uma escolinha em casa, né? Nessa época, como eu viajava muito, não dava para trabalhar em escola, então eu montei uma escolinha de inglês na minha casa, dava aula para pequenos grupos. Então eles sabiam exatamente quem Uhum. que eu era uma menina, que era atleta, que dava aula de inglês para pequenos grupos e que amava educação e que Uhum. tinha essa outra vida no esporte. Então eles conseguiram me ajudar a agregar isso. E aí, ao longo da faculdade e fazendo aventura e estudando, eu fui vendo que aquilo era um mundo incrível. E aí, Uhum. junto com isso, eu descobri que existia a Outward Bound, que nem era no Brasil ainda também. E a Nose. Aí eu Uhum. comprei uns livros da Nose, porque, graças a Deus, outra coisa que meus pais sempre incentivaram era livro. A gente entrava em livraria e falava: compra o que vocês Uhum. quiserem. Em livraria era tudo Uhum. liberado. E aí a gente lia muito. Minha Uhum. mãe teve livraria também, enfim. Aí eu lia muito. E aí, quando eu li o primeiro livro da Nose, que era Outdoor Leadership School, eu falei: é isso. Gente, a natureza é a melhor sala de Uhum. aula que existe. E aí aquilo foi se construindo Uhum. dentro de mim ao longo da faculdade. Quando chegou no final, eu tinha que montar o projeto de uma escola. Quer dizer, podia ser qualquer instituição de educação, na verdade, não precisava ser uma escola. E aí foi quando eu montei o meu primeiro projetinho, bem cru ainda, né? Uma coisa de faculdade, assim, mas que era o. Do que depois se tornou Né, eu acampamento. até tenho ainda o TCC, chamava Ubatuba Shubis Camp. Ah, E, vou até tomar um café aqui com você, tá? Hoje eu vou à aproveitar. vontade. É você minha convidada para tomar um E cafezinho. aí, e aí foi isso. Daí virou um TCC que ficou ali meio guardado, assim, sempre foi um sonho, mas tive que esperar alguns anos, porque eu me formei em 2002. E aí ele foi Uhum. acontecer só em 2007, né? Mas foi muito legal, porque depois disso eu montei o Núcleo 16, que era junto com a Cris, Uhum. né, Carvalho, com o Núcleo Aventura, porque eu também queria estar em contato com criança em desenvolvimento infantil com esporte ao ar livre. Então foi um projeto que a gente Uhum. criou, que na época fez muito sucesso, foi muito legal. E aí foi quando começou a coisa a tomar um pouco mais de forma, né? Porque daí a gente recebia as crianças na USP, eles faziam aula de canoagem e bike e a corrida era pega-pega, pega-pega corrente, subir nas árvores, sempre Uhum. com uma pegada mais de aventura e ao ar livre. E aí, do Núcleo Uhum. 16, que veio o acampamento, a gente já tinha um grupinho, né? A gente chegou a ter 40 alunos no Núcleo 16, e daquela turma do Núcleo 16, a gente tinha muitas crianças amigas entre si, que foi onde surgiu a ideia e que se concretizou, né? Porque a ideia já tinha, né? Mas aonde a gente juntou 16 crianças e todos falaram: a gente vai. E aí Sei. foi quando a gente fez o primeiro acampamento em 2007, com essas 16 crianças. Aí, o acampamento foi ainda um acampamento, não é no lugar onde hoje acontece o acampamento, foi numa fazenda de um amigo, foi uma primeira experiência, você já se ligou que aquilo ali era muito legal, você e a Cris, então, deram continuidade e esse projeto cresceu pra caramba ao longo desses anos, eu pude presenciar esse amadurecimento do projeto, e que é um projeto super especial e que está muito em consonância com o que de pouco tempo para cá começou a ser dito sobre a importância de estar na natureza. Mesmo que você não seja um atleta, mesmo que você não pratique esporte na natureza, você estar na natureza, tem uma porção de autores e de pesquisas que falam disso, promove um bem-estar que melhora a sua imunidade. Agora, nesse momento da pandemia, as pessoas têm falado muito isso, porque está todo mundo sem poder vivenciar isso. E isso é, tem muito impacto emocional, em depressão e tudo. E tem um autor, que é o Richard Louv, que a gente já falou muitas vezes dele juntas, que é o cara que primeiro falou sobre a relação de criança e natureza e de como as crianças, cada vez mais nos jogos e dentro de casa e tal, começavam a sofrer de uma doença que ele chamou de déficit de natureza. Isso veio junto com, meio que junto com o nascimento do acampamento, e você já sabia disso. Então, eu te pergunto, de que maneira você foi desenhando o modelo do acampamento para que crianças de qualquer perfil, porque muita gente acha que quem vai no acampamento tem que ser filho de atleta, tem que saber
fazer tudo e tal, e é justamente o oposto. O acampamento tem uma função de incluir todo mundo e de despertar esse interesse pela natureza por meio dos esportes de natureza que são lúdicos, né? Então, como é que você foi desenhando isso para incluir todo mundo e para conseguir colocar ali esse papel, diria, de cura, esse papel de saúde mesmo, né? Que a natureza tem na vida dessa molecada? Quando saiu o livro do Richard Louv, até li ele em inglês ainda, antes de sair aqui no Brasil. Sabe quando vai caindo assim as fichas, você fala, gente, é isso. Sabe quando você acredita, mas não tem consciência de algo que você já acreditava? Então, para mim, foi... Então, de alguém validando aquele pensar, aquela intuição, exatamente. Né? Eu ia lendo e falava, gente, é isso, é isso. E claro que, assim, o acampamento, eu gosto de falar que o acampamento, ele cresceu, desenvolveu muito. Hoje ele realmente é uma coisa enorme. A gente leva 200 crianças por temporada. A gente começou levando 16, depois 18, depois 20. Enfim, ele foi crescendo. Mas não são 200 de Não, uma só a vez, gente né? faz temporadas de 100 crianças. 90 numa semana, 90 na outra, mais mas ou assim, menos. pra gente é um número enorme a gente conseguir proporcionar isso para, Sim. né, para tudo isso de criança numa temporada de julho ou de janeiro. E ele foi crescendo organicamente, então ele foi crescendo com ele mesmo. Assim, a gente não teve um investimento, não teve nada que falou, não, agora a gente consegue receber 90 crianças, né? Ele foi crescendo organicamente, se sustentando, então a gente... E teve um pouco de uma demanda de amigos em comum, porque no começo, claro, que a gente recebia muito mais filhos de amigos do que gente desconhecida, porque era uma proposta, assim, audaciosa, digamos assim, porque a gente levava as crianças para acampar, de fato, em barracas, andar de bike mesmo, tirar a rodinha, enfim, tem um... Num lugar super isolado, sem sinal de celular. Exatamente, Sem, né? então... Hoje até tem alguns pontos até, exatamente, mas na época não tinha enfim, nada. celular, tinha aquele telefone rural, enfim, quando começou era bem... era uma coisa mais audaciosa, né? Então, para os pais mandarem, eles tinham que realmente confiar na gente. E aí a gente foi vendo que vários pais e amigos nossos falavam, não, mas o meu também vai. E não precisa ser atleta. E a gente foi, e realmente, não é nem questão de atleta, né? Porque criança não vai ser atleta nunca, desde criança. Claro. Mas não tem que ter essa convivência desde casa, entendeu? Hoje em dia a gente fala com as mães e fala, não, qualquer criança. Até porque os dois pontos que você falou. A gente tenta fazer com que as crianças amem a natureza através dos esportes e vice-versa. A gente também faz as crianças gostarem de alguns esportes através da natureza e do convívio, né? Porque a gente tem... A bike é uma coisa muito potente no acampamento, né? Eu gosto de dizer porque a bike, ela traz uma autoconfiança para as crianças. Então, desde várias crianças que chegam lá e falam, não gosto de bike, sai de lá amando andar de bicicleta porque se percebe capaz, né? Eles antes... Porque a bike é muito desafiadora, né? É um equipamento complexo, é uma coisa que dá medo, tem a história de você conseguir realmente se apropriar daquilo, não é simplesmente sair Exatamente, andando, né? é aquela coisa do eu consigo, né? Quando eu não conseguia andar de bike e lá não tem asfalto e não é plano, né? Então tem buraco, tem pedra, tem subida, tem descida, tem tudo é um pequeno desafio. Então quando a criança vai se percebendo capaz de conquistar aqueles pequenos desafios, ela vai se sentindo cada vez mais poderosa, né? E isso eu tô falando só da bike, né? Porque aí tem tudo, desde o conseguir dormir fora de casa, né? Eu acho que eles se percebem fortes, né? Aqueles que choram um pouquinho no começo, depois eles saem de lá se sentindo super bem, porque eles percebem que eles são capazes de ter uma vida desconectada do pai e da mãe, que isso é muito importante na autonomia das crianças. E então isso, e a gente tem, por cultura no Brasil, uma educação muito de super proteger os filhos. E eles acabam ficando inseguros, porque como eles não têm muitas oportunidades de se desafiar, né? Eles acabam... Eles não sabem do que eles são Exatamente, eles não capazes. sabem o que eles são capazes, porque os pais não deixam tanto eles se testarem, né? Sempre tem alguém do lado falando, não faz isso que você vai se machucar. Não vai tão rápido. Então lá eles ganham uma liberdade enorme, né? Com controle, porque a gente tem, né, protocolos de segurança, você sabe muito bem, bem rigorosos, mas a gente deixa... Mas fala um pouquinho dessa parte da segurança, porque tem essa história, né? Lá eles têm muita autonomia, tem um lugar que está longe de ser o que as pessoas conhecem de acantonamento, não é? O Rancho Canieri, enfim, nada contra nenhum deles, eles têm outro papel só, né? Então, as crianças ficam bastante soltas, mas ficam muito como os monitores, e ainda tem essa. Os monitores dessas crianças são pessoas com uma vivência de performance
de expedição, de natureza muito fortes. Então, é como se você estivesse ali com ídolos. Às vezes eles nem sabem, claro, na maioria das vezes eles nem sabem que o cara, o monitor deles é o Rafa Campos. Mas, digo assim, eles não sabem o que o Rafa Campos representa, o que você chube, de repente eles sabem menos do quanto você representa em termos de performance, né? Mas eles se sentem muito seguros porque eles sabem que são todos ali atletas de alguma maneira e familiarizados com aquele ambiente. E aí tem a questão da segurança. Uma equipe médica de áreas remotas. Como é que você trabalha a liberdade da criança para expandir limites e calcula mais ou menos esse imponderável da aventura que é o risco? É um in-between, assim, é sutil você saber até onde ele vai se machucar, mas eu acho que, assim, tem um nível de ralado que é ok, né? Que a gente até brinca aqui no acampamento, ralado é medalha, né? Eu sempre falo para as crianças, né? Depois que cai, eles até dão risada, né? Dá aquele ralado no joelho, eu falo, gente, sua primeira medalha do acampamento, porque só rala quem tenta, quem fica sentado no sofá, não rala, mas também não tem conquistas, né? Não tem essas realizações. Então, e eles entendem isso. E aí a gente tem como a gente, né, coloca as crianças para fazer esse tipo de coisa, a gente se preocupa em ter uma equipe médica de 8 pessoas, né, que a gente leva. Então tem o pessoal que fica na sede, tem um médico que vai com cada grupo, porque a gente divide as crianças por faixa etária. Então, sempre tem um médico acompanhando os grupos. E algumas outras regras que a gente coloca para as crianças, que é de responsabilidade deles, e que super funciona, porque, de fato, quando as crianças elas estão em risco, eles se cuidam. Porque eles sabem que não tem a mãe do lado para olhar e falar, não põe a mão no buraco, entendeu? Então, eles realmente atendem o que a gente fala, porque não tem ninguém andando atrás deles, e eles percebem. Então, desde fechar a barraca, é obrigatório entrar na piscina, na represa de colete? Ah, mas eu sou super bom de natação. Não importa, a gente não quer saber. Todo mundo entra de colete e tênis, e todo mundo entra de colete e tênis. Ah, eu não gosto de andar de bike capacete. Não existe no acampamento andar de bike sem capacete. Tipo, nem sobe na bicicleta sem capacete, nem de chinelo, nem de crocs. Então, e a gente coloca isso e eles entendem. Né? Não pode descer para a represa sozinho. Ninguém vai para a represa sozinho. Eles sabem, quer descer na represa, tem que chamar o monitor, porque a gente passa essa responsabilidade para eles de um jeito que eles percebem que eles têm que atender. Tanto que é uma coisa que eu adoro falar, o acampamento vai fazer 13 anos agora no final do ano. A gente teve uma criança que voltou antes da hora do acampamento, porque quebrou a clavícula num tombo super bobo de bike, que voltou milhões de vezes, que é o Andrezinho, que é nosso queridíssimo André. E em 13 anos, então, quer dizer, a gente já passou sei lá quantas crianças no acampamento e a gente nunca teve nenhum acidente grave. Nunca aconteceu nada, porque eles realmente se cuidam deles mesmos e dos amigos. Assim, o que acontece no acampamento, que eu também falo que é meio mágico, lá, como não tem nenhuma máscara, todo mundo é igual no acampamento. Ninguém tem telefone, ninguém tem um tablet mais legal, ninguém tem um negócio mais legal que o outro, entendeu? Todo mundo é igual, tá todo mundo no mesmo dormindo no chão na barraca. Então, eles... Todo mundo sujo de lama, todo mundo molhado da chuva. Todo mundo tem que pôr o tênis molhado na hora de sair para pedalar. Exato. Então, isso traz para eles uma coisa de compaixão, de se ajudar, aquela coisa de atolou na lama, um dá a mão pro outro, e o outro vai, espera, ajuda. Então, que é muito legal. E aí tem uma outra coisa que eu também gosto de falar, é que lá é um ambiente que acolhe todos, assim, não tem essa coisa do esportista ou do aventureiro. Tem o lugar do menino que quer subir na árvore, tem o lugar do menino que quer ficar vendo o pôr do sol, ouvindo passarinho. Não, existe uma troca entre eles, tanto de habilidades, de competências, que vão além se o cara anda, o moleque anda bem de bike ou não anda bem de bike, ou se ele rema direito ou se ele não rema direito. O que eu acho é que tem a ver com empatia mesmo, né? Ali você tem uma possibilidade de estar 5 dias com crianças de várias idades e de lugares e de experiências de vida diferentes. E aí existe entre eles um rodízio dessas experiências e de fraquezas e de virtudes, entendeu? Então tem um momento que o menino tá ali, sofrendo saudade da mãe, é o menino que melhor anda de bike. Aí vem um menino que não é tão bom de bike, mas ele tá firme com isso, ele consegue dar um suporte ali para aquele outro, entendeu? Então eu acho que eles fazem um grande rodízio empático, que também é uma experiência de educação muito forte. Eu queria até que você me dissesse, para a gente fechar um pouquinho o tema do acampamento,
quais são o que você vê eu falei agora de empatia, né? Outras lições bem concretas mesmo que saem dali, dessa experiência do acampamento. Multidisciplinaridade, faixa etária diferente, tem várias coisas ali. Eu acho que você é a melhor pessoa de todos os diretores do acampamento para enumerar algumas delas Eu acho ali. que, assim, de básico, assim, o que eu acho dos mais importantes é que as crianças saem de lá percebendo que elas são capazes de muito mais. Isso eu acho que é a Sim. base do acampamento, eles se perceberem, a capacidade de conquista, se perceberem mais fortes e mais capazes, né? E aí, além disso, vem Uhum. tudo isso que a gente estava falando. Acho que resiliência, e isso é uma coisa que você falou dos monitores, eu acho que a gente, intrinsecamente, só no estar lá, a gente consegue passar isso bastante para eles, né? E contando nossas histórias e vivendo isso, né? Uhum. Porque é aquilo, né? Caiu, levantou, de bike. São coisas muito práticas que a gente leva para a vida, né? Não, e ficam cansados e no dia seguinte percebem que passou o cansaço, né? Sim, ele e aquela hora que chorou, ficou com saudade, depois conseguiu dar conta daquela saudade e ficar feliz de novo. Enfim, a resiliência é Uhum. uma coisa que acontece muito sem a gente precisar falar. Assim, a potência do acampamento é isso, eles vivem coisas sem precisar de um psicólogo falando atrás, né? Eles têm conquistas, né? Eles se percebem muito, né? Práticas, Porque eles né? fazem as coisas, né? De fato, né? E o nosso corpo é a nossa maior ferramenta da vida, né? Nós somos isso aqui, é isso que a gente carrega na vida, né? Então, o que ele vive fica dentro dele. Então, é isso. E aí a empatia que você falou é uma coisa incrível. Mas eu diria que o mais importante, que é o que a gente recebe de muito feedback dos pais, assim, quando as crianças voltam, principalmente os menos aventureiros, porque quando já é muito aventureiro, a conquista é menor. Mas aqueles que têm Uhum. menos experiência em ambientes como acampamento têm conquistas muito maiores, né? E geralmente é isso. A gente Uhum. recebe outra criança, não deixa nem eu fazer o prato dele. Assim, de Uhum. autonomia, responsabilidade, né? E de autoestima são assim, o que realmente faz diferença na hora que o pai recebe ele na porta do ônibus. Essas são as maiores, e aí todo esse resto de mágica que a gente conhece bem, né, Marie? Porque você está sempre com a gente lá. Eu vou até mandar um beijo para todo mundo que está passando aqui, Taca, Joana, um monte de gente que é monitor e que manja e tem um carinho muito grande pelo acampamento. Tá todo mundo com saudade de viver um pouquinho Estamos disso, né? sofrendo, né, E sem aí, poder falando. ir. Estamos Hã? sofrendo sem ter a Sofrendo temporada de inverno. mesmo. Verdade, também tem isso. Vai demorar um É. pouquinho para conseguir fazer de novo. Talvez vocês tenham que fazer num formato menor, né, Chubi? Como é que A gente está seria isso? estudando, a gente quer realmente ter pequenos grupos. A gente ainda tem que esperar um pouco, né, Uhum. ver o que está acontecendo com o nosso mundo aí, mas a ideia é não parar. A gente vai voltar de algum jeito. Boa, então tem pais aqui também, pais de filhos que vão para o acampamento, então já fica aí sabendo que alguma coisa vai acontecer em É, breve. E aí, falando de desenvolvimento, eu queria falar um pouco do seu desenvolvimento, porque o seu desenvolvimento como atleta, ele se dá muito na experiência da formação das Atenás. Então, voltando aqui, ainda, quem está chegando agora, a Atena, a primeira equipe 100% feminina das corridas de aventura. Foi um trabalho super pioneiro da Chub, você mesma idealizou isso, foi a capitã dessa equipe. Por essa equipe passaram nomes fantásticos, como a Fernanda Maciel, que a gente já inclusive entrevistou aqui, que hoje é top 5 do mundo de corrida de montanha, de ultramaratona de montanha. A Cris Carvalho, nossa querida amiga e Cris Carvalho, Marcela Toldi, que está aqui também assistindo a gente, que virou uma super atleta de ciclismo, a Nora Aldrá, que é outra multiesportista que hoje mora na Nova Zelândia. Enfim, você teve um grupo de mulheres muito poderoso ali, você incluída. E eu acho que essa é uma experiência que te formou como atleta para que você hoje possa fazer o que você quiser fazer. Corrida de trilha, remo, você já fez milhões de provas duras depois daquilo. Então, eu te pergunto, como é que essa experiência tão singular de estar entre mulheres, com essas mulheres tão poderosas, te forjou o seu perfil de atleta? Como é que você vê o seu produto de atleta hoje, depois dessa experiência, a partir dessa eu acho que a experiência? corrida de aventura foi com certeza o que me ensinou muito na vida e assim me mudou
para lidar com várias coisas, assim, não só com os esportes, né? E aí, claro que... Porque, assim, você aprende tudo que a gente estava falando até do acampamento, né? Por isso que eu quis falar agora. Toda essa parte de empatia, de resiliência. E aí, claro que vai um pouco além, porque nas corridas de aventura a gente fica em situações realmente extremas, né? Então, a gente saber lidar com as pessoas. E acho que uma das coisas mais importantes que eu aprendi, que me ajuda muito na vida até hoje, é a gente saber olhar para as pessoas e tirar o que ela tem de melhor. E aprender a lidar com o que ela tem de dificuldade ou diferença com você. Porque quando você está numa corrida de aventura, você... Assim, uma rema melhor, a outra pedala melhor, ou uma quer tomar uma decisão, alguma coisa que você não concorda. A gente não pode ficar perdendo tempo com pequenas diferenças entre nós, e sim focar no ir para frente. Então, isso me ajuda muito a aceitar as pessoas como elas são na vida, né? Assim, aprender a não julgar e realmente tirar o melhor de cada um. Qualquer pessoa, assim, se tem uma coisa que eu não gosto, uma coisa que eu gosto, eu vou focar no que eu gosto e aproveitar essa pessoa ao máximo no lado que eu gosto, né? E a Atena tinha um sucesso por isso, porque a gente sabia muito bem compor a equipe para ela ter sua melhor potência, na modalidade que estivesse ali, entendeu? Na canoagem a gente tinha um jeito de trabalhar, no trekking a gente tinha outro jeito de trabalhar, na bike tinha outro jeito de trabalhar, porque a gente realmente conseguia olhar para cada uma e ver quem é melhor aqui agora, né? E quem vai conseguir ajudar mais, quem vai fazer qual papel nesse momento. E aí, nisso, a gente também tem um autoconhecimento gigante, né? Então, teve essa parte de você saber muito olhar para as pessoas e reconhecer seus potenciais, e assim a gente foi montando as Atenas, quando uma saía, outra entrava, né? A gente sempre buscou também pessoas com o mesmo perfil emocional que o nosso. A gente nunca focou em pegar alguém que era super forte e super veloz, porque vai ajudar a equipe a andar mais rápido. Não, a gente sempre quis ter pessoas que tivesse assim a mentalidade parecida com a nossa, que soubesse trabalhar em equipe, porque uma pessoa sozinha forte não resolve uma equipe, né? E aí toda essa experiência de várias modalidades em muito tempo foi o que me formou como atleta pós-aventura, né? Eu gosto de dizer que e como no começo da corrida de aventura, quando eu fiz, né, quando a gente estava no auge, a gente tinha grandes provas, né? Eu fiz 3 Eco Challenge, 2 Rádio Galoases, né? Tipo, um no Quirguistão, outro no Vietnã, fiz prova no Marrocos, Então, era muita experiência mesmo, né? E cada lugar que a gente tinha que aprender a remar numa embarcação nova, né? Então, cada lugar tem um barco diferente, desde uma canoa local, canoa com vela, sem vela, bote, canoa inflável, canoa rígida. Tipo, para cada lugar uma aventura nova. E isso vai dando Já tiveram até que fazer, exatamente. canoa. Então vai te dando assim uma adaptabilidade muito grande. Eu acho que a minha maior virtude é a adaptabilidade. Assim, eu acho que eu sou um atleta muito adaptável ao que eu encontrar. Seja uma prova no sol escaldante do Saara, a uma prova. Eu ia falar isso. Porque a gente já viveu uma situação juntas de muito frio. Eu morro de frio e você é super calorenta. E aí você vai lá, e para você tá tranquilo. E se tiver muito calor, tudo bem, porque você tem um sistema de refrigeração nato, que é o que você transpira e tudo. Eu morro eu não posso com situações muito extremas, muito calor ou muito frio, eu sofro muito. Você, muito calor, muito frio, você vai ajustando aí seus termômetros Então, todos, acho que né? o meu limiar de desconforto também é alto, né? Eu aguento sentir muito calor. Frio nem tanto, viu? É que, graças a Deus, meu corpo é quente e acho que meu termostato funciona bem, porque... E como eu produzo muito calor, né? Que né, vocês me chamam de chafariz, né? Eu sou a famosa chafariz. Então, como eu produzo muito calor, no frio, se eu estou em atividade física, acaba que eu me esquento bastante, né? E roupas certas, né? Porque roupas boas são... Equipamento bom, exatamente. né? Mas, enfim, e aí... Agora... Fala. Desculpa. Não, eu tô aqui falando pra caramba, a gente tá falando pra caramba de corrida de aventura, mas eu não sei se todo mundo que tá aqui com a gente sabe exatamente o formato, então só vou definir rapidinho para quem não sabe. As corridas de aventura são feitas de quartetos, são provas que juntam várias modalidades diferentes, então você faz uma expedição longa sem usar nenhum veículo a motor, então você pedala, corre, rema, caminha, faz técnicas escalada, técnicas verticais. E são sempre, geralmente, equipes, quer dizer, são sempre equipes mistas de homem e mulher. E, claro, por uma questão fisiológica, sempre foi
sempre optaram por ter 3 homens fortes, né? Mais fortes, supostamente mais fortes, e uma mulher, porque sempre tem que ter uma pessoa do sexo oposto. Esta moça que está aqui comigo nessa live de hoje foi lá e desencanou dos caras e fez uma equipe de 4 mulheres. Então, ó, tá vendo? Doutora, tem uma moça aqui que eu não consegui ler o nome, tá falando, tô conhecendo agora. É. Não sei se ela tá conhecendo agora a Maria ou se é a prova, mas enfim. Então, a Chub fez o oposto e encontrou um poder feminino, né? Então, se os caras diziam, não, a gente tem que ter 3 caras porque a equipe vai andar muito mais forte, a gente carrega essa mocinha aqui, você encontrou um poder feminino e você deu couro, vocês deram couro em muitas equipes masculinas. Então, eu te pergunto 2 coisas. Primeiro, qual é esse poder feminino que você encontrou na Atena, que você tinha certeza que era possível competir de igual para igual com as equipes que tinham mais homens? E a outra questão é se vocês chegaram a criar, eu sei que você é muito criativa, não sei se vocês chegaram a criar alguns métodos próprios, só de vocês, que vocês desenvolveram uma maneira de lidar com determinadas situações e que depois vocês aplicaram. Olha, eu vou contar uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe. As calças, quando a gente começou a fazer... Furo! A gente começou a fazer corrida de aventura, uma coisa bem técnica de equipamento que eu vou falar. E a gente tinha patrocínio da Fazendo Onda, que na época chamava Adventure Gears. E as calças não tinham bolso. A gente pediu para ela botar bolso nas calças laterais. Lá... Aqueles leggings com bolso do lado? Em 99, a gente pediu para Socorro, quem que fazia nossas roupas, colocar bolso do lado das calças. Eu lembro que a gente foi... Eu fui em 2000 já para Ecochallenge com o bolso do lado e as pessoas falavam, que calça é essa que tem bolso na lateral? Agradeçam a Chub Guimarães. Enfim, não sei se algum outro lugar do mundo tinha, mas o Brasil não tinha. A gente que criou, que veio da Adventure Gears com a Socorro. Enfim, mas assim, a força da Atena era muito no conjunto mesmo, né? E eu acho que a corrida de aventura ela não é força física e não é velocidade. Claro que tem que ter uma velocidade constante sempre. Na verdade, o mais importante é a velocidade constante, né? E não perder tempo. Porque a gente tinha uma coisa de se conhecer muito e uma troca de olhares onde a gente sabia o que estava acontecendo. Então, a gente conseguia tomar decisões muito rápido, sem perder tempo com, eu acho isso, eu acho aquilo. A gente tinha muito bem o papel de cada uma em cada momento da prova, o que fazia a gente não perder tempo e andar rápido. A gente sempre foi muito habilidosas. Então, para descer um rio, sabe, assim, seja de corredeira remando ou canyoning a pé, a gente sempre foi muito rápida em lugares mais difíceis. Então, a gente sempre rezou para as provas serem mais difíceis tecnicamente, que era onde a gente se destacava mais. E na canoagem, que isso, por sorte, mas a gente sacou isso muito rápido, e a gente tinha uma vantagem muito grande na canoagem, porque todo mundo deve pensar, imagina, 4 meninas remando, não vão remar mais rápido que uma equipe com 3 homens, né? E a gente, nas etapas de canoagem, a gente andava muito rápido, porque primeiro que a gente é bem mais leve, então o barco ele fica muito mais para fora da água. Então a gente também levava pouco peso, exatamente, levanta o casco, então né, tipo, a resistência na água era menor e a gente levava menos peso por conta disso. A gente tinha muita técnica também em canoagem, eu investi muito em remar, muito, assim, eu realmente, canoagem foi uma das coisas que eu investi muito, principalmente quando eu voltei da Nova Zelândia, que eu passei uma temporada lá. E aí a gente tinha um método que a gente usava sempre, que eram as 2 mais fortes no bote da frente, no caiaque ou o que fosse, e as 2 mais fracas na canoagem, né? No de trás. E a gente com peso na da frente. Então, e sempre grudado. Sempre. Um caiaque grudado no outro. E amarrado mesmo ou só na esteira? Porque se é só na esteira, também exige uma concentração muito grande. Então, vocês rebocavam vocês, não sei se era você no caso, acho que era. Rebocavam as mais magrinhas ali, as menorzinhas e tal, que não tinham tanta força, vocês iam na frente rebocando. Exatamente. E não necessariamente rebocando, porque no fundo você não puxa elas o tempo todo. Como elas estão no vácuo, elas conseguem manter a velocidade igual. Então você não faz uma força a mais para levar elas. Você só bota elas na linha, mantém ela no seu vácuo, sem ela ter que fazer tanta força de leme para ficar atrás do vácuo, e vira tipo como se fosse um trenzinho que vai embora sozinho. Um corpo só, como diz meu amigo Caco Alzugaray, que já apareceu por aqui. Um corpo só. Exatamente. Tanto teve uma prova que, famosa nossa, que era Cris, Fernandinha, eu e a Nora, que foi o Ecomotion 2006, que a gente foi a primeira equipe brasileira, né? E foi uma prova incrível e a gente ganhou essas posições. Eu lembro que uns 2 dias antes de acabar a prova, a gente estava em 10º.
E a gente chegou em quarto, né? Atrás de 3 equipes gringas. E aí foi quando a gente entrou na água, em Mangaratiba, indo em direção à Ilha Grande. E dali a gente já passou, só do continente até a Ilha Grande, em Angra, a gente passou umas 5 equipes. E entre elas, Calunga, Selva, os suecos, várias equipes muito fortes. Mas era muito a nossa técnica, não é que a gente era muito mais, entendeu? Nosso barco era leve, nosso barco andava. E a gente tinha a Nora navegando Vocês assim, ó, estratégia, certinho, né? Que tem a navegação também, que a gente não pode errar, né? claro, A a Nora, Nora, né? exatamente, é. Então eu acho essa história muito linda e muito atual, porque eu fico pensando o impacto, pensa só, o impacto que teve essa equipe 20 anos atrás, 20 É. anos quase atrás, quando ainda falava assim, "Ih, essas meninas não vão passar do PC2. Hoje já seria uma coisa revolucionária e hoje a gente tem um approach de feminismo muito difundido em todos os lugares, né? E ainda fico pensando qual seria o impacto das Atenás hoje, assim. Isso vai contra tudo que as pessoas dizem. As pessoas dizem que muita mulher junto não dá É. certo, que as mulheres são unidas, que as mulheres são desunidas demais, que tem intriga, que tem problema e tal. E a Atena é um case que desmente tudo isso, né? Quantas mulheres são solidárias, o quanto as mulheres funcionam sim juntas, o quanto as mulheres têm um poder muito particular que pode levá-las tão longe quanto qualquer grupo masculino. Então, eu acho essa história muito sempre atual, sempre não Tem uma envelhece nunca. sensibilidade a mais também, tem um autocuidado maior também. E na corrida de aventura, a sustentabilidade do nosso próprio corpo é essencial. Então, tem toda uma parte que a mulher traz que realmente é muito potente, né? E a gente conseguia usar Uhum. isso muito bem na Atena. Por isso que a gente, vários anos. Você A Atena, a gente liderou o ranking brasileiro de corrida de aventura durante 2 anos. Em 2005 e 2006, a gente ficou bastante tempo no topo, pega assim. A gente conseguiu, por um bom tempo, bons resultados. É muito legal isso, né? Isso eu acho que é uma conquista realmente para a vida toda. Isso aí você tá É. feito, Felipe. Você já tem um case de sucesso para a vida. Caco tá aqui falando que a Atena tá ativa. Pois é, era isso que eu queria falar sobre o Eco Challenge. Aí você passou um tempão sem competir e o ano passado você foi convidada para montar uma equipe que era uma equipe que deveria resgatar esses princípios todos da Atena para a prova mais dura do mundo, que é o Eco Challenge. Então, só para dar uma geral aqui para a galera, o Eco Challenge é uma das provas mais duras do mundo. Estava indo para a sua 10ª edição. Essa edição era uma edição que seria um show, quer dizer, que formaria várias equipes do mundo inteiro e que depois se tornaria uma série para as pessoas assistirem depois no streaming. Então, uma prova super secreta, ninguém sabe direito o que aconteceu nessa prova. O que a gente sabe, eram 30 países representados, 330 pessoas, 672 quilômetros em feed. As equipes, 66 equipes do mundo todo, só 2 equipes brasileiras, sendo que só as Atenas era uma equipe 100% brasileira. Então, você foi convidada, você pegou as suas 2 companheiras lá do passado, Nora Karina. e a Karina. Quase esqueci o nome da Karina, gente, que vergonha. Nora e Karina. E aí chamou o Zé Caputo para fazer as vezes de Cris Carvalho na falta dele. Não exatamente, porque ninguém substitui ninguém, cada um tem seu espaço. Mas, enfim, de novo inverteu a ordem, botou um homem e 3 mulheres, já que tinha que ter um homem na equipe. E lá foram vocês para a FIDE. O ano passado essa prova foi duríssima. A gente não pode contar os detalhes da prova, porque quem quiser assistir e saber como foi isso daí, tem que ir lá na Amazon Prime e assistir a partir do dia 14 de agosto, que é quando estreia essa epopeia do Eco Challenge de FIDE. Mas eu te pergunto, primeiro, eu ia te perguntar se você tinha muita saudade de fazer prova de aventura. Eu acho que quando você topou fazer FIDE, você devia estar morrendo de saudade. Me fala aí como é que estava essa saudade e como é que voltou essa saudade depois dessa prova que foi muito difícil. Então, o fim da Atena, digamos assim, né? O fim não, porque agora voltou, né? Então a Atena tá aí, né? Mas assim, da primeira temporada da Atena, eu fiquei um pouco triste, porque a Fernandinha foi, né? Primeiro a Karina foi morar na França, daí a Fernandinha foi morar na Espanha, a Nora foi morar na Nova Zelândia. Então a equipe foi meio que dissolvendo, né? E aí
cada uma foi buscando seus objetivos, entrou numa fase mãe, enfim, e esportes menores. Então, eu não tinha, principalmente depois de ser mãe, que a gente fica também sem dormir, eu não tinha muitas saudades da corrida de aventura. Mas quando eu ouvi falar de Eco Challenge, né, e quando vem esse chamado do Eco Challenge, você fala, peraí, não, esse aqui eu quero. Porque esse aqui eu sei que é uma aventura de verdade, né? Porque o Eco Challenge é aventura real. Então, Expedicionária, totalmente hostil, muito profissional, porque todo mundo é convidado, o atleta não paga nada, os atletas convidados vão totalmente cobertos, só para a galera saber. É assim, elite, é top, é o que tem de mais elite da corrida de aventura, tá certo? É isso, né? isso, não, ainda chegaram e falaram, vocês estão dentro, ó, tá aqui essa grana para vocês comprarem passagem, para vocês comprarem tudo que vocês precisam, para vocês pagarem hotel. Então, realmente é um convite praticamente recusável. E eu só iria com as meninas. Também isso era uma coisa que eu já sabia, que era assim, Nora, primeiro lugar, Karina, segundo lugar. Tipo, se vocês não forem comigo, acho que eu não vou. Porque, de fato, era uma coisa... Um cara se descola, um homem se descolava, não precisava. Você só tinha que garantir as duas ali. Com certeza. Se o Zé não quisesse ir comigo, a gente ia chamar o Rafa Campos ou algum outro. Não, mas foi muito legal a formação, justamente porque o Zé tem uma conexão muito forte com vocês todas, né? E deve ter sido uma experiência muito legal. Te pergunto também, já que a gente não pode saber detalhes sobre como é que vocês foram na prova, porque isso é segredo, todo mundo tem que assistir, como eu falei, dia 14 de agosto lá na Amazon Prime. Como é que foi vocês, vocês treinaram longe um do outro, porque Karina estava na França, a Nora na Nova Zelândia, só você e o Zé aqui, então não deu para fazer muitos treinos vocês quatro juntos. Mas qual é a sua avaliação de como é que vocês foram como grupo nessa prova tão dura? A vantagem nossa, a gente realmente não treinou muito juntas. As meninas vieram para o Brasil, né, em julho e passaram uma semana com a gente no acampamento. Então isso foi ótimo. E aí a gente também ficou uma semana na praia treinando. Mas claro que nem se compara com o que precisaria para ir para um desafio desse tamanho. Mas a gente confia muito, a gente se conhece muito, né? As meninas são pessoas que eu confio muito e conheço as habilidades delas, né? E sabia que também não estariam tão treinadas. A gente acaba treinando mais do que juntos aqui do que elas, cada uma no seu canto do mundo, assim. Mas assim, a diferença é que a gente foi muito consciente da nossa capacidade lá. A gente não foi como os outros Eco Challenge, a gente queria fazer top 10. E esse a gente foi falando, não, a gente quer terminar, a gente quer curtir, a gente quer estar lá, entendeu? A gente quer viver aquilo. Então foi muito legal. Foi muito legal, porque a gente encontrou muita gente do passado. Encontrei várias pessoas que eu não via há 20 anos, 17 anos, desde o último Eco Challenge, que foi Fiji também. Então a gente reencontrou uma família Eco Challenge, que foi super legal. E aí a gente embarcou nessa super aventura e que foi muito legal, porque sobre a saudade, eu lembrei que eu gosto muito de fazer isso. Eu tinha esquecido que eu gostava tanto de corrida de aventura. E quando eu... A saudade tem isso, né? A gente se acostuma com a distância. Agora a gente está vivendo um pouco isso. Você se acostuma de não ver. Eu tô sem te ver há um tempão. E aí, quando você revê, de verdade, não agora. Agora foi só um aperitivo. Mas eu sei que na hora que eu te encontrar, vou falar, nossa, tinha esquecido do quanto é bom estar junto. Você passa muito tempo, você fica se acostumando ali com a ausência das coisas, né? E aí você se lembrou, então, do quanto você ama corrida de aventura. Não, e eu lembrei que eu sou a típica pato ou ornitorrinco. Eu sou aquela pessoa que não faço nada excelente, mas eu faço tudo bem. Sabe assim, eu remo bem, eu ando bem nas pedras, eu ando de bicicleta. Sabe assim, quando você lembra, fala, por isso que eu gosto de corrida de aventura. Porque eu não tenho alta performance em nenhuma modalidade, mas eu me viro muito bem em todas as modalidades. Que nem eu falei, eu sou muito adaptável. Eu gosto de estar andando na lama, andando na pedra, andando no rio, remando uma canoa, remando um bote de rafting. Enfim, essa coisa toda de lidar com tomar decisões de caminho, multidisciplinaridade, entrar em contato né? com a população local, pedir ajuda, saber perguntar para um local para onde você quer ir, porque também não é fácil, né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito ao longo da corrida de aventura. Como que você pergunta para um local, um bula-bula lá, para o lugar que você quer ir? Porque nem sempre o que está escrito no mapa é o nome que eles têm, como que eles usam lá, enfim.
Então é uma Sim. cultura muito, tipo assim, são habilidades múltiplas que a gente tem que ter. Comunicação, pois é, É, não. E tem essa história que eu sei sua, que é de criatividade, né? Que você realmente gosta de pensar estratégias para sair de determinadas situações. E a prova de aventura, uma corrida de aventura, ela é cheia disso no meio do caminho. Aliás, ela é mais isso do que tipo, larga e vai, é. né? Faz força e tal. Tem muito, muito essa coisa mental mesmo. E posso imaginar o quanto você sentia falta. E agora, como é que faz para resolver essa Pois saudade? é, Você, a gente não tem o Brasil diferente daquele começo dos anos 2000 que você viveu, que tinha intensamente um monte de provas, de aventura, circuito, que isso te dá ânimo para treinar, quer dizer, e ânimo para passar aqueles 4, 5 dias terríveis de expedição duríssima, né? Você tem que ter um incentivo. Como é que você lida com isso hoje? Você tem planos de voltar a fazer uma outra prova? Como você tá? olha, eu tenho, sim. A gente saiu lá do Eco Challenge, assim, primeiro dia, não, não quero mais fazer isso. Passou 2 dias, não. Se tiver de Calma, novo, eu nunca volto. mais. Eu volto. Se tiver Eco Challenge que vem, eu volto. É mesmo, Chubi? Gente, breaking news. A Chubi tá falando, atenção, tem gente aqui ouvindo, tá todo mundo de ó. Agora, nesse momento, 34 É, testemunhas, hein? Ela disse que ela volta para. Assistam dia 14 de agosto e depois vocês me contam se vocês voltariam para aquele negócio lá. Porque eu sei mais ou menos como é que é. não, eu voltaria. Eu gosto É. muito. Infelizmente, esse ano a gente está enfrentando aí nenhum evento esportivo, né? Eu vou te contar que essa semana eu recebi um e-mail do organizador do Corsica Raid, que é uma corrida na Córcega ali, né, no sul da França, para setembro agora, Uhum. convidando, com tudo pago também. Assim, me deu aquela coceira. Eu falei, ai, gente, bem que o mundo podia estar mais organizado, né, sem tantos problemas para poder ir. Mas claro que Mas tem vai possibilidade de acontecer na chegar? França, vai. E eu até perguntei, ele falou que vai acontecer com certeza, fim de setembro. Mas eu não vou, claro, porque, não, enfim, né? Não é o momento para estar indo fazer uma corrida de aventura esse ano, na situação que a gente está. Mas eu quero fazer, sim. Eu vou, assim, vou fazer o que aparecer de legal, com certeza, e com a equipe legal, porque acho que assim, o mais importante de você curtir uma corrida de aventura é estar com pessoas que você respeita, que te respeitam, que você gosta, que tem o mesmo estilo que você. Porque não dá para você fazer uma Uhum. corrida de aventura com gente muito diferente ou que pensa diferente. Entendeu? Assim, se eu entrar numa equipe de aventura que os integrantes vão falar que o importante é correr o quilômetro para 4 minutos, eu vou falar, não, essa equipe não vai combinar comigo, entendeu? Porque não é essa a referência que a gente tem que ter. Mas tem Uhum. muitos amigos aqui no Brasil, né? Muitas equipes aí legais que podem me Sim. chamar para uma provinha aqui, outra ali. É claro que um Eco Sim. Challenge, vários, desde Rafa, né, meu querido, até Dani, enfim, vários brasileiros aí que eu gosto bastante, que tem um perfil que eu correria provas menores, né? Um Eco Challenge eu realmente teria Uhum. que ir com pessoas, né, com um laço um pouco mais profundo, porque Pessoas que você consegue levar no longo prazo. exatamente. Não, e assim, o Eco Challenge é muita relação também, né? Teve momentos muito difíceis, assim. Eu tive um momento na Eco Challenge que eu posso dizer que acho que foi a coisa mais difícil que eu vivi em corrida de aventura, que foi um mountain bike, que aliás é uma cena, minha cena que aparece no teaser, é eu empurrando a bike. A gente demorou 6 horas Olha, para passar 8 quilômetros de respeito. pura lama, carregando a bike, assim, num nível que eu olhava e falava, isso não é humano, cara. Como assim? A gente demora assim, sabe quando você fala e não tinha água, tinha lama por nós todos, assim, ó, eu espero que tenha, não sei se vai aparecer, mas eu espero que tenha no programa a gente chegando na transição dessa etapa de mountain bike para as pessoas perceberem o que foi aquilo, assim. Aquele momento, só que graças a Deus, o ser humano, né, a gente tem a memória fraca para as coisas ruins, então passou, isso virou só história, não, isso foi um detalhe, teve um monte de outras coisas mais legais na prova. Mas foram quantas horas para fazer essa perna de mountain bike horrorosa? Não, só os últimos 8 quilômetros, 6 horas para 8 quilômetros. 8 quilômetros em É, 6 horas empurrando a bike. carregando a bike. Isso em qual dia de prova? Isso já era sexto dia de prova. Ou seja, você tava com tipo 3 horas de sono, mais ou Não, a gente até menos. dormiu bastante nessa prova, né? Porque mas a gente devia Né? ter
umas 2 horas por noite ali de prova, né? A gente dormiu ali. Então, não, e você não podia pôr a bike no chão, porque a gente tinha que tirar todos os blocos de lama da bike que grudavam nela para carregar. Aí ela tinha uns 25 quilos, entendeu? Porque a bike pesa 10, né? Mas ela ficava com 20. E aí, se você encostasse ela no chão, ela ficava com 25 quilos, entendeu? É tipo, você não podia pôr ela no chão. E aí acabou nossa água, acabou nossa comida, porque a gente olhou lá e falou: a gente tem que fazer o quê? 60 quilômetros de mountain bike? Tava saindo 9 da manhã, 8 da manhã. Até as 2 da tarde a gente chega. A gente foi chegar de noite. Nem farol a gente tinha. Eu lembro que no final ainda tive um surto lá, e o Zé me emprestou a lanterna, porque ainda tinha, para acabar esse pedaço, tinha 2 quilômetros de um rio sinistro, assim, para chegar na transição. Sem luz, sem luz. Tem luz, e eu já tava surtando essa hora. Eu tava, tipo... Super tranquilo. Eu pego essa lanterna na mochila, eu falava, eu não vou abrir minha mochila que vai ficar tudo cheio de lama, porque tinha tanta lama em nós todos. E eu me recusei a abrir minha mochila, que eu não ia lamear tudo que tinha dentro, porque tinha meu fleece, meu anorak, tipo, minhas coisas. Já bastava bike nova, toda pelota de lama, né? E aí... Ô, Chubi, a gente tá com... Tá acabando. Não, eu tô aqui de olho no relógio, porque a gente tem pouco tempo, daqui a pouco o Instagram derruba a gente aqui. Mas eu fiquei pensando uma coisa, você gosta mesmo de fazer prova em grupo e esse tipo de prova que a gente estava falando, mas eu sei também de como você curte como você curte estar na natureza, você também curte estar sozinha e fazer provas sozinha, né? Quando você está sozinha, como naquela prova que a gente esteve juntas lá no Ushuaia, a prova mais fria que eu já fiz na minha vida, no fim do mundo, corrida de montanha, que você tirou de letra, porque era uma prova super aventureira mesmo, né? Tinha terrenos, falta de luz, muito frio, uma opção de coisas que você está acostumado e você tira bem, me parece, bem tranquila no caminho. O que você curte do caminho sozinha, do percurso sozinha? Assim, é um pouco do mesmo, mas sem ter que compartilhar, né? Eu acho que depois de muito tempo de aventura, hoje em dia eu gosto de treinar sozinha também. Gosto bastante, assim. Adoro sair para pedalar sozinha, adoro correr sozinha, gosto de estar com as pessoas também, mas eu curto estar sozinha porque é uma outra viagem. É uma viagem sua sozinha, onde você lida com as situações, toma suas decisões sozinhas e tem aquela... É muito gostoso, né? Eu não ligo de ficar sozinha, né? Apesar de são poucos momentos na minha vida, porque depois que a gente tem filho, né? Deixa. Enfim, é muito raro estar no dia a dia sozinha, mas... Então é uma hora que eu tô no lugar que eu mais amo no mundo, que é na montanha ou na natureza, seja remando ou fazendo alguma coisa. E ali, tipo assim, conquistando cada passo que eu dou, lidando com aquilo, assim, é um prazer pessoal mesmo. Eu acho que é um pouco da mesma paixão pelo esporte, pela conquista, né? Por fazer força. Eu gosto de fazer força. Isso é uma coisa também que eu tenho dentro de mim, né? Eu gosto de fazer força. Eu gosto de sofrer. Não muito, mas sabe, assim, eu gosto daquela coisa do coração na boca, tipo, vamos lá, fazendo o máximo que eu posso. Né? Então, assim, é uma viagem pessoal, onde você não tem que controlar outros, né? Você fica ali controlando você mesmo, né? O seu tom de força agora, menos agora, mais agora, calculando, vou montando minha estratégia o tempo todo. Toda vez que eu tô nessas provas, eu olho quanto de água, eu penso se vai ter rio, olho, tem um rio, olho para minha água, tem que pegar agora, não tem que pegar agora, vou comer, não vou comer, olho o tempo. Entendeu? Eu tô o tempo todo, eu vou subir a montanha, já tiro o anorak antes de eu chegar no topo, já não tiro o anorak. Enfim. Aí é isso. Aí eu fico lá. Olha o tempo. Que saco. Bom, tem um minuto, eu vou ter que fechar isso aqui. Eu amei falar com você, fazer essa entrevista. Espero que as pessoas tenham curtido também. Quero só lembrar que o acampamento Go Outside de Aventura é um projeto da Go Outside, junto com a Chubi, com esses diretores maravilhosos. Esperem que as crianças vão poder voltar para lá. Então, eu me despeço de você, Chubi. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Eu sou a Maria Clara. A gente se encontra na quarta. Chubi. Beijo. Adorei. Obrigada. Beijo para todo mundo que estava aí. Até já. Beijos.